Engole o choro porque homem não chora. Enfrente, brigue, homem não aceita provocação. Você ainda é virgem? Seja homem. Sai de perto das panelas, serviços de casa são para mulheres. Você precisa sustentar sua família, essa responsabilidade é do homem da casa. Aposto que você que está aí me escutando já ouviu pelo menos uma dessas frases em algum momento da sua vida. Pode ter sido numa novela, numa música, em um almoço da família. Essa frase pode ter sido dita para você. Pode ter sido dita por você, inclusive. O sistema patriarcal às vezes dá umas voltas malucas e quem oprime também acaba oprimido. E não, você não escutou errado. Todas essas expressões e violências que meninos e homens sofrem também são produto desse sistema. Em maior ou menor grau, o machismo também persegue, violenta e vitima homens. Neste episódio do Entre Vozes, a gente fala sobre a masculinidade normativa e por que os homens estão tão presos a ela. O mundo é seu desde que você não abrace outro homem, não o beije, jamais ande de mãos dadas ou demonstre sensibilidade. Desde que você não chore, não desabafe, não reconheça o quão difícil está uma situação que tem atravessado. Desde que você não divida as tarefas domésticas, não diga eu te amo para os seus filhos, não tenha profundo respeito por todos que não são como você. Desde que você cumpra uma lista extremamente longa de atributos. Mas acredite, você é livre e o mundo é seu. Esse belíssimo mundo Marlboro, onde ao vencedor resta um câncer. As palavras do rapper Emicida abrem a edição brasileira do livro Seja Homem, do escritor britânico J.J. Bola. Bola é congolês, mas cresceu em Londres. Foi por isso que logo cedo ele aprendeu o que se espera de um homem na cultura ocidental. Que ele seja uma fortaleza, não demonstre afeto, que não seja vaidoso e nem de longe sensível. Todas essas características a gente pode reunir num pacote que chamamos de virilidade. É na conta dessa tal virilidade que a gente pode colocar os 648 feminicídios cometidos no Brasil só no primeiro semestre do ano passado. Mas é também na conta dessa virilidade que podemos colocar os milhares de homens mortos todos os anos pela violência, por suicídios ou até por doenças que não foram tratadas. Não é à toa que naquele trechinho do prefácio do Emicida, que eu li agora há pouco, ele compara esse mundo de masculinidade tóxica a um cigarro, que no fim acaba em câncer. Essa performance masculina afeta profundamente a saúde física e psicológica dos homens. Para você entender melhor do que eu estou falando, aí vão alguns números. De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, os homens representam 95% dos assassinos no mundo. Ao mesmo tempo, são também a maioria esmagadora das vítimas e correspondem a 80% dos assassinados. Quando o assunto é suicídio, eles também encabeçam as estatísticas. Um estudo publicado em 2019 pela Organização Mundial da Saúde mostrou que aqui no Brasil, 76% dos suicídios foram cometidos por homens. Infelizmente, não para por aí. Os homens também acabam sendo vítimas fatais de doenças que poderiam ser curadas caso fossem descobertas precocemente, como câncer de próstata. O Instituto Nacional de Câncer relata que essa doença é a segunda maior causa de morte entre os homens. Para o escritor J.J. Bola, se a gente olhar com cuidado para todas essas mortes, vai conseguir notar um sentimento comum que movimenta essa performance masculina e acaba empurrando esses homens para o abismo. A trajetória de todos eles é marcada por uma sensação de profunda vergonha. Olá, meu nome é Gustavo, eu tenho 25 anos, eu tô terminando a licenciatura em História na USP e sou de São Paulo. Olha, sobre a minha infância, eu diria que eu fui bem privilegiado porque sempre foi muito tranquilo com a minha família, pais muito atenciosos, tanto minha mãe quanto meu pai, avós, tios, sempre próximos e sempre tranquilo. As coisas foram mudando, mas com a idade. Eu sinto que eu fui aprendendo a me expressar menos
aprendendo a mostrar mesmo os meus sentimentos, seja para a família, seja para outras pessoas. Eu nunca tive problema para me encaixar, para me adequar a certos padrões. Então, eu sempre, claro, como a maioria de nós, senti uma pressão para exercer um certo tipo de masculinidade, mas eu não tinha a dificuldade em fazer isso. Agora, principalmente depois que eu entrei na faculdade e comecei a conviver com outras pessoas, outros círculos, mais pessoas diversas, eu comecei a me libertar de certa forma disso e foi maravilhoso, assim. Foi uma sensação incrível você poder não se cobrar tanto, então conseguir tirar esse peso da pressão que a gente cria sobre a gente mesmo, e isso foi incrível, mas eu não posso dizer que eu ainda não sinta. Eu acho que depende muito do ambiente, ao ponto que eu sinto que até a minha voz chega a mudar dependendo do ambiente que eu tô. E eu citaria principalmente o time de futebol, como o caso clássico. Eu, até hoje, me sinto muito pressionado dentro do time de futebol a exercer um tipo específico de masculinidade, a ficar quieto quando você ouve um insulto homofóbico ou coisa do tipo, porque você sabe que você não vai ter uma resposta positiva se você se levantar contra aquilo, se você demonstrar alguma forma de agir diferente daquela que todo mundo está praticando e que está todo mundo exigindo. Já vou até pedir desculpa para os meus amigos que eventualmente estejam ouvindo isso, mas eu tenho muita vergonha ainda, até hoje, de me abrir sobre questões emocionais, mas principalmente amorosas, com os meus amigos homens héteros, principalmente dentro dos grupos, círculos em que são maioria, enfim. E eu não tenho essa vergonha, eu não tenho essa dificuldade com minhas amigas, eu não tenho essa dificuldade com meus amigos LGBT, eu tenho essa dificuldade exclusivamente com homens héteros. Por mais que sejam pessoas super abertas, super compreensivas e etc., eu não consigo, eu tenho muita vergonha até hoje. Nas palavras do autor de Seja Homem, a vergonha é uma emoção central impositiva e degradante na identidade masculina. Os homens sentem vergonha de pedir ajuda, vergonha de ir ao médico, vergonha de demonstrar afeto, vergonha da vulnerabilidade, uma vergonha que adoece, mata e até faz matar. Gonzaguinha dizia: um homem também chora, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso. Discutir a masculinidade é urgente e, para isso, quem me acompanha é o jornalista e fotógrafo Ismael dos Anjos. O Ismael coordenou o projeto que deu origem ao documentário O Silêncio dos Homens. O sociólogo e curador de conteúdo Túlio Custódio também entra nessa conversa. Sejam muito bem-vindos ao Entre Vozes, Túlio Custódio. Olá, tudo bom? Obrigado por me receberem aqui, é uma honra, um prazer estar com vocês. E Ismael dos Anjos. Obrigado pelo convite. Ismael, você fez agora um documentário sobre masculinidade tóxica, você esteve envolvido na produção. Ainda é difícil encontrar homens dispostos a falar desse assunto? Não mais, mas a conversa sobre masculinidades ainda é muito incipiente ou muito irregular. As mulheres estão organizadas há muitos anos em busca de seus direitos e os homens ainda não aprenderam a lidar com a crise das masculinidades depois disso. Muitos homens ainda se agarram à masculinidade hegemônica, tentando performar o que eles acham que nos trouxe até aqui, enquanto homens. Outros já estão abertos, ouvindo, as mulheres, ouvindo outras pessoas e entendendo que o que a gente aprendeu sobre o ser homem não necessariamente se aplica ao que a gente precisa hoje. Então, nesse sentido, já tem muita gente no começo dessa conversa, ou conversando sobre isso há algum tempo, mas ainda falta muito em termos de ações. Então, eu diria que a gente ainda está engatinhando, apesar de não ser difícil achar conversas sobre o tema como seria há 10 anos atrás, por exemplo. Queria falar sobre masculinidades hegemônica. Se ela se expressa de formas distintas ao redor do mundo, dá para dizer que ela é muito mais ligada à cultura ocidental?
Olha, para responder essa pergunta, a gente tem que primeiro dar um passo para trás e entender um pouco o que significa quando a gente está falando de masculinidades, né? Falar de masculinidades é falar de padrões de comportamento, né, tanto de performance quanto o ideal, né? Poderíamos chamar assim um ideal ético-moral, que tenta de alguma maneira representar, tenta de alguma maneira ser parte do que é uma ideia do masculino, né, uma perspectiva de gênero. Com certeza é cultural, mas ele é cultural dentro da cultura onde ele está inserido, ou seja, a ideia de masculino ela não vai ser igual em todas as culturas, mesmo dentro da ocidental, onde isso tem mais força por conta dos padrões que regem, né, a chamada masculinidade hegemônica, ela ainda assim tem as suas peculiaridades e diferenças. No contexto oriental ou no contexto ocidental, não reconhecido como ocidental, porque a gente tem isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, as tradições dos povos originários da América Latina, a tradição dos povos originários do que era do território que hoje nós chamamos Brasil, são povos ocidentais, né? A diferença é que nós não reconhecemos a ocidentalidade deles, porque a ideia de ocidental é uma ideia ainda muito pautada na lógica do europeu, de origem europeia, origem nortista, que basicamente é Europa, Estados Unidos, e aí tudo que vem oriundo disso. Então, mesmo a ideia de masculinidade dentro desse amplo espaço, digamos assim, do ocidental e até mesmo do oriental, com as suas particularidades, a gente tem muitas diferenças. O que é importante, talvez, delimitar nessa resposta é que nós estamos nos deparando com um modelo padrão, né? Nós estamos estabelecendo conversas, nós estamos estabelecendo críticas, nós estamos estabelecendo pautas a partir de um modelo padrão que é essa ideia dessa masculinidade hegemônica patriarcal, ocidental, capitalista, colonialista, imperialista e supremacista branco, como a Bell Hooks fala. É legal a gente localizar, porque apesar de ser apenas um padrão dentre outras possibilidades de masculinidades que pode existir, que pode ser a base de convívio social, é geralmente dela que a gente está falando, né? Eu acho importante demarcar isso, porque nós não estamos partindo de um diálogo ou de uma conversa de masculinidades onde todas essas outras masculinidades estão no mesmo patamar, pelo menos de reconhecimento, pelo menos a forma como a gente encara e percebe. A gente está partindo desse olhar dessa masculinidade hegemônica ocidental, patriarcal. Então, enfim, ela é uma entre outras, mas ela sem dúvida está à nossa frente. É a partir dela que a gente está conversando e muitas vezes é a partir dela que a gente está formulando a nossa crítica. A gente não necessariamente consegue escapar de algumas armadilhas que essa própria perspectiva de masculinidade hegemônica traz para nós. Eu queria ouvir um pouco de você, Túlio. Quando foi que você percebeu essa armadilha na sua vida? Eu acho que são etapas, tá? Eu acho que tem uma primeira etapa fundamental que envolve a perspectiva dos comportamentos, né? Ou seja, comportamentos que são atrelados a essa masculinidade hegemônica. Vou repetir só novamente, quando eu falo masculinidade hegemônica aqui, eu estou falando todo aquele palavrão gigantão que eu falei agora há pouco, né? Masculinidade hegemônica, patriarcal, ocidental, colonialista, imperialista, supremacista branca e capitalista, porque a gente está localizando ela num tempo e no espaço. Então vamos chamar aqui com apelidos de masculinidade hegemônica. Primeiro com os comportamentos, né? Então quais são os comportamentos que são atribuídos, né? São colocados como possíveis e dignos dessa masculinidade. Então, eu, quando comecei a questionar alguns desses comportamentos, né, de forma de agir, da forma de, né, sensibilidade, até coisas como cores, formas de se vestir, etc e tal, isso acho que foi um primeiro momento, talvez, vou chamar assim, mas sem dúvida, para mim, as questões de masculinidades começaram a virar um ponto de conflito quando eu penso sobre a relação de gênero. Então, foi amplamente estimulado pela crítica e pela provocação dos feminismos, especialmente do feminismo negro, que a questão de masculinidades, para mim, se torna uma questão. Aí tem as camadas, né? Uma das camadas, por exemplo, que é uma camada até um pouco mais recente para mim, de, sei lá, 2 anos mais ou menos, é entender a questão do trabalho reprodutivo, né? Uma coisa é você entender os mecanismos que fazem, por exemplo, nós homens agirmos violentamente contra as mulheres, que faz nós homens agirmos de uma maneira que nós reproduzimos a inferioridade da mulher de uma forma explícita, com a violência verbal, violência psicológica, afetiva, sexual, etc e tal. Outra é entender como os mecanismos de reprodução do trabalho reprodutivo, né, principalmente da carga emocional, funcionam também como uma forma de reprodução do lugar de masculinidade hegemônica.
Isso geralmente é muito mais difícil, porque ele está incrustado no meio do caldeirão cultural que nós acabamos reproduzindo sem perceber. E quando eu falo de trabalho reprodutivo, eu não estou falando de lavar louça. Eu estou falando de, entre outras coisas, de carga mental. Isso é uma coisa que os homens, por exemplo, ainda não estão discutindo, né? O que significa você pensar a realidade da reprodução da sua vida e da sua família ou das pessoas que vivem com você ou estão no seu entorno, né? E pensar sobre isso, dedicar-se para isso, antever algumas coisas que é geralmente o trabalho que as mulheres fazem. E é um trabalho que não é reconhecido, é invisibilizado e principalmente não remunerado. Não só em termos financeiros, mas em termos de reconhecimento, de prestígio, coisas que, enfim, dão um sentido à vida de uma pessoa. Então, acho que essas camadas, elas são tão importantes quanto esse momento quando eu tive o primeiro start, vamos dizer assim, né? O interesse em estudar, entender, ler, discutir, ouvir sobre masculinidades. Essa masculinidade, ela muda quando a gente fala de Brasil, ou quando a gente fala de América, ou fala de África e de Europa? Sem dúvida, essa masculinidade muda quando eu falo de Pinheiros e falo de Paraisópolis. Essa masculinidade muda de um vizinho para o outro. A gente precisa entender, quando a gente pensa até na teoria, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como lugar de fala, a gente vai pensar no standpoint, a gente vai pensar em locus social, tem uma série de atravessamentos interseccionais que contribuem para a formação das masculinidades. Até por isso, o Silêncio dos Homens é sobre a construção das masculinidades no Brasil. Se eu sou um homem que nasce no Nordeste, é uma coisa assim, meu pai, eu no caso sou de uma família interracial, mas meu pai é negro e minha mãe é branca, então a minha masculinidade sempre foi forjada observando a masculinidade de um homem negro que teve o irmão assassinado quando tinha 18 anos. Então, isso faz parte da história da minha masculinidade e da história da negritude no Brasil. Então, sim, a localização é fundamental, não só para a gente entender de onde a pessoa vem, mas também para, idealmente, saber para onde a pessoa vai, ou para onde a pessoa pode ir, ou para onde as pessoas podem ir coletivamente, quando a gente pensa em criar outras possibilidades para performance de masculinidades negras, por exemplo. Ismael, nós já falamos aqui um pouco do que é performar a masculinidade hegemônica, como você acabou de dizer, mas eu queria que você trouxesse para a gente, pela sua experiência, o que é mais grave nisso? Não sei se é possível dissociar o mais grave, porque uma série de coisas graves partem disso, né? A noção de masculinidade hegemônica engloba heterossexualidade compulsória, de achar que todo homem precisa ser hétero, a noção de que todo homem precisa estar no controle o tempo todo e muitas vezes subjugar mulheres ou outras pessoas que estejam no contorno, guardar sentimentos, ter restrição emocional, porque o homem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, bom, da pesquisa, né, do documentário do Silêncio dos Homens, a gente descobriu que 6 a cada 10 homens sabem que tem um problema de fundo emocional, mas só 1 a cada 10 pede ajuda e frequenta um terapeuta. Ou seja, 5 a cada 10 homens sabem que tem um problema, vivem com esse problema, acham que dão conta de segurar, porque pedir ajuda não é coisa de homem, e isso eventualmente vai se espalhar para quem está no entorno, né? Até por isso o termo masculinidade tóxica acaba sendo muito preciso para descrever esse fenômeno, porque o produto tóxico é isso, né? Aquele que se espalha pro entorno. Então, nesse sentido, muitas dessas noções das masculinidades são restritas para uma só possibilidade do ser homem. E a gente precisa falar em masculinidades no plural, até porque, como um homem negro nessa sociedade, a gente nunca vai conseguir performar a masculinidade branca em toda a sua plenitude. Um homem gay, um homem trans, pessoas de outros grupos minorizados. Então, a gente precisa começar a falar no plural. Pois eu já ia trazer a temática racial agora para essa discussão, porque todas as opressões, elas aparecem em intersecção. Numa sociedade como a brasileira, os homens negros sofrem ainda mais essa pressão para performar masculinidades? Sem dúvida. Se a gente pensar que um dos paradigmas principais das masculinidades é o sucesso, a gente descobriu que 83% dos homens dizem terem sido ensinados a serem bem-sucedidos. Numa sociedade em que esse pódio não está reservado para os homens negros, né? O topo da sociedade, o topo da pirâmide não está reservado para os homens negros, tanto é que até em termos de salário, por exemplo, a gente recebe menos do que as mulheres brancas, isso é uma coisa que muitas vezes não é conversada. A gente está num paradigma que não é possível de ser preenchido. Esses homens negros vão matar e morrer, tentando chegar a um sucesso que não está reservado para eles, e a sociedade trata esses corpos como descartáveis, vez que não se pensa em mudar esse paradigma ou acolher outras pessoas dentro desse paradigma. Não à toa, quando a gente vai pensar em Fanon, por exemplo, ele vai dizer a frase célebre dele que muita gente fala, o homem negro não é homem, é dentro desse contexto. A gente ainda
está trabalhando e operando dentro de uma sociedade que nos animaliza, que nos hipersexualiza e muitas vezes aquecendo a condições e regras limitantes que não nos permitem gozar dos mesmos privilégios que outros homens tomam como direitos. Não é possível falar de masculinidade tóxica sem falar de pornografia. Como é que a indústria pornográfica reforça essas ideias e impacta na saúde dos homens e das mulheres também, claro? Eu acho que é o contrário, na verdade, tá? Eu acho que não é possível falar de pornografia sem falar de masculinidade tóxica. Na verdade, não é possível falar em padrões abusivos de sexualidade que se convertem em padrões abusivos de autorrelacionamento e relacionamento com o outro, porque tem essa outra face da pornografia, né? Que tem algumas pessoas, até o pessoal do Papo de Homem, por exemplo, está discutindo um pouco mais isso, né? De como a pornografia, ela também é um atentado contra si. Ela é uma forma de alienação de si próprio, no sentido de que você, ao viver um ideal de sexualidade tão repressiva, tão objetificada, você também se afasta das dinâmicas do seu próprio desejo, você também perde a dimensão de quem você é, do que você gosta, do que você sente, etc e tal, né? E claro, acho que para mim também um dos principais é o problema que a pornografia tem em relação ao outro. Né? No caso, a mulher, porque uma das coisas que a pornografia traz é a lógica da gratidão como objeto sexual. É muito comum nos filmes de pornografia, nos clipes, né? Porque hoje em dia com a internet são muito mais clipes do que filmes. Uma lógica onde toda a interação social, né, principalmente hétero, falando numa perspectiva mais heterossexual onde eu estou inserido, né? Mas todo tipo de interação heterossexual, ela é respondida como uma satisfação sexual do homem. Então, a pornografia ela também compromete a relação com o outro, porque ela aprofunda as relações de objetificação que nós temos na sociedade na perspectiva da masculinidade hegemônica, que é a objetificação da mulher, né? A ideia de que a sexualidade da mulher ela serve simplesmente, tão somente ao homem, e que você pode ter acesso a essa sexualidade, a sexualidade desse objeto mulher, através de ações de gratidão, né? Então, por isso que eu inverti a frase. Eu acho que não dá para falar de pornografia sem falar dessa masculinidade tóxica, que é um apelido que a gente tem dado, um apelido quase carinhoso, para fazer essa discussão sobre o padrão de masculinidade hegemônica. O problema dessa conversa é que ela tem, e isso o pessoal tem discutido muito, inclusive o pessoal do Papo de Homem, ela tem mais atrapalhado as reflexões de masculinidades do que ajudado. Em que sentido? Apesar dela ser interessante, porque a ideia de masculinidade tóxica, ela tem um catch, né? Ela tem... É quase sexy, né? Ela é uma expressão pronta que já te chamam para alguma coisa que tá ruim, né? E as pessoas meio que automaticamente vão para essa discussão já falando, bom, a gente vai falar de uma coisa aqui que é, né, tem problemas, etc e tal. Ela tem sido confundida com a masculinidade em si. Então, infelizmente, e isso tem a ver muito com algumas conversas têm sido conduzidas, alguns reducionismos têm sido gerados, as pessoas têm automaticamente vinculado a ideia de masculinidade tóxica com masculinidade. E isso leva a uma lógica de que ser homem é ser ruim, né? E isso é problemático, porque na verdade é uma reprodução, né, da mesma lógica de poder que mantém a dominação masculina. Tanto que, muitas vezes, quando a gente vai falar de masculinidades, o assunto é masculinidade tóxica, né? Não tem outro assunto, né? Geralmente vamos falar de masculinidades. Masculinidade tóxica. O que é, quem faz, como vivem. Isso eu acho que tem muito a ver com o ineditismo ou uma discussão um pouco mais, vamos dizer, mais jovem. Acho que esse é o ponto, porque ela não é nova. Quando eu falo que ela não é nova, não é porque o conceito criado pela Conwell foi cunhado, né? Pelo menos em 82, que nem isso também é fato, né? Sócrates Nolasco, por exemplo, já estava fazendo campo nos anos 70 com esse termo. Esse é um pesquisador brasileiro que estuda masculinidades, é inclusive um dos pioneiros de pensar masculinidades no Brasil. A questão não é, na verdade, nem do termo em si, mas é das questões que as mulheres já estavam colocando há muito mais tempo. Tem textos de mulheres do final do século XIX e de homens no final do século XIX que já estão falando sobre esses padrões de masculinidade. Então, o ponto o assunto não é novo, né? A questão é como esse assunto tem sido envelopado. A discussão de masculinidade tóxica ela é fundamental, né, porque ela está indo no cerne das questões problemáticas que atingem as relações de como nós, homens, nos estabelecemos, não só em relação às mulheres, mas em relação também a nós, outros homens. Mas há um problema como a gente trata isso, no sentido de que a gente não discute outras questões de masculinidades, estão somente essas. E ao discutir tão somente isso, parece que falar de masculinidades é falar de masculinidade tóxica. E eu acho que é isso que a gente precisa olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado.
O que nós, mulheres, podemos, ou como nós, mulheres, podemos contribuir para essa discussão de performar masculinidades? Eu entendo que não é responsabilidade das mulheres atuar para isso. Eu acho que vocês já estão enfrentando batalhas próprias e gigantescas, mas óbvio, né, principalmente para quem tem um irmão querido, um pai querido, ou às vezes se relaciona com um homem, essa é uma necessidade, né? A gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama, melhorem. Nesse sentido, eu acho que uma das maneiras é prestar atenção se a gente está esperando uma determinada performance dos homens que estão ao nosso redor. A gente espera que esse homem atue como provedor, a gente espera que esse homem seja uma rocha que nos dê segurança em todos os momentos, a gente espera que esse homem não se mostre fraco ou frágil em determinado momento. Se a gente espera isso, talvez a gente também esteja limitando as expectativas do que esse homem pode se tornar ou do que a gente quer que esse homem seja nas relações conosco. Então, eu acho que isso é uma coisa que não só mulheres, né, mas pessoas de todos os gêneros ou pessoas não binárias podem se identificar, que é prestar atenção do que a gente espera do outro e entender se isso coincide com o que a gente deseja de melhor, né? Porque se a gente quer um homem que não pensa em aguentar o tranco, sobreviver a tudo e todos e colocar dinheiro em casa, se a gente quer um companheiro que seja capaz de cuidar, que entenda a masculinidade como algo em que cuidado cabe, talvez algumas das outras coisas que a gente espere vão mudar. Então, acho que vai para uma reflexão contínua e perene sobre o que a gente quer e um convite, né, para que essas pessoas possam se questionar, experimentar, errar, falhar. Eu acho que companheirismo é isso, escuta é isso, mas, de novo, não pode ser uma responsabilidade das mulheres isso, até porque se o cara não quiser olhar para isso, se os homens não quiserem olhar para isso, não tem quem os faça. E você acha, agora que a gente consegue virar esse jogo, mudar isso com essa discussão, por exemplo, aumentando essa discussão, já que você disse que a gente está engatinhando ainda nesse sentido? Entendo que sim. Se a gente pensar que dos grupos que discutem gênero na academia, a imensa maioria discute há algumas décadas as mulheres, mas ainda é recente, se a gente for pensar a discussão sobre as masculinidades, então a gente tem muito a descobrir. Os grupos, as rodas de homens estão pipocando, grupos de pais em que os homens vão discutir o que é ser pai, as responsabilidades. Então acho que sim, a gente tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para melhorar. Eu entendo que a gente está nesse processo, mas também entendo que talvez a gente não veja a mudança que a gente gostaria de ver. No documentário, inclusive, eu falo ali, eu sou o único que fala textualmente, eu sou machista. E é engraçado, por que eu falei isso? A gente entrevistou dezenas de homens e nenhum falou essa palavra. Todos falavam, eu tô me desconstruindo, eu tô aprendendo. E a gente precisa entender que não tem uma linha de chegada. Eu não vou deixar de ser machista agora, aos meus 33 anos, porque eu discuto masculinidade há 10, porque eu tenho um filho, porque eu tenho uma companheira feminista. Não vai acontecer. Eu provavelmente, até o fim dos meus dias, vou precisar estar atento e capaz de ver, nossa, olha, eu entrei no automático ali e fui machista. Embora eu estude isso, embora eu pense sobre isso, embora eu não queira fazer isso. Então, sim, fico otimista por um lado, mas fico atento também, porque essa conversa não pode virar um lugar de privilégio ou de refúgio para os homens, sabe? Eu sou um homem desconstruidão, eu sou um homem que já sabe disso, então eu não preciso olhar para isso. Nossa, talvez até por isso você precise olhar mais e de um modo mais atento para entender se você não está incorrendo em outros tipos de violência, por exemplo. Nesse sentido, eu acho também que não tem como voltar atrás, né? Uma vez que a gente viu determinadas coisas, a gente não consegue desver. Então, numa sociedade em que as mulheres não aceitam mais determinados comportamentos dos homens, os homens vão estar cada vez mais confrontados com essa perspectiva. Eu vou fazer o que meu pai fazia comigo, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que eu vejo outros homens fazendo, ou eu vou fazer diferente. Então, eu acredito que sim, a caminhada é inexoravelmente para frente, mas eu acredito que a gente ainda vai demorar para colher resultados, por exemplo, efetivos na diminuição de feminicídios, por exemplo, que é um dos sintomas dessas masculinidades no nosso país. Túlio, muito obrigada, então, pela participação aqui no Entre Vozes. Maravilha, muito obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer, é sempre uma honra, acho que, participar de um espaço onde a gente consegue conversar com outras pessoas, abrir diálogos, porque é isso, acho que os assuntos precisam ser falados, discutidos, para que a gente avance como sociedade. Muito obrigado, viu? Ismael, muito obrigada, então, por essa conversa aqui no Entre Vozes. Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer não só o convite, mas também a parceria com o Túlio Custódio, que é um homem que eu admiro muito. Não há dúvidas que o pioneirismo em pautar os perigos dessa masculinidade tóxica pertence a elas, às feministas. Mas como você percebeu ao longo dessa nossa conversa, o machismo não faz mal só para as mulheres, mas para toda a sociedade. E talvez essa seja a chave que ainda precisamos virar.
Falta aos homens entenderem que esse ideal de virilidade que eles tentam a todo custo sustentar é, na verdade, uma armadilha para os dois sexos, pegando emprestado o título de um livro escrito pela pensadora francesa Olivia Gazalet. A Olivia também diz que o futuro do feminismo depende da reinvenção da masculinidade. E fica difícil discordar dessa afirmação depois de tudo que ouvimos. Por isso, cabe a nós, enquanto sociedade, criar meninos abertos a assumir suas vulnerabilidades, que não pautem suas relações na força e na insensibilidade. Vou além. Ainda há tempo de reinventar a masculinidade para os homens que já tiveram suas trajetórias marcadas pela violência. E eu estou falando daqueles casos mais extremos, que muita gente toma como perdidos. Isso é o que faz o projeto Tempo de Despertar, criado pela promotora de justiça Gabriela Mansur, lá em 2014. Em 8 encontros, homens que foram presos por violência contra mulheres são levados a questionar suas motivações, seus medos, suas angústias e, enfim, seus ideais de masculinidade. O resultado? Em 5 anos, a taxa de reincidência, ou seja, de homens que voltaram a agredir as mulheres, caiu de 65% para 2%. Isso significa menos mulheres agredidas, mas também menos homens encarcerados e em situações degradantes. Nas palavras do J.J. Bola, se a masculinidade é performance, podemos criar uma versão dela que seja melhor para nós e nos mantenha saudáveis. Um abraço. A gente se encontra no próximo Entre Vozes.